A Copa Rio de 51, o Mundial do Palmeiras. Não, cara, não se preocupe que não vai dar problema. Não, a gente pode conseguir um ou outro hater aqui ou ali, mas vai ser de bom gosto o vídeo. Pode ficar tranquilo que nós não vamos ser agredidos na rua. Fala galera do Que História, beleza? Fala galera do Que História, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a Copa Rio de 1951, que é tida pelos palmeirenses como um campeonato mundial. E na web virou motivo de zoeira para corintianos, são paulinos e santistas, além de todos os outros que já ganharam o Campeonato Mundial da FIFA ou a Copa Intercontinental. Então, moçada, hoje, nós vamos contar um pouquinho, a história dessa competição importante, para a história do futebol mundial e também para a história do futebol brasileiro, E no contexto também, nós vamos falar muito do contexto no qual ela se deu, mas antes disso tudo, se inscreve no canal, marca o sininho, chama os amigos, compartilha e acompanhe com a gente aqui a viagem de hoje no Que História. Vem com a gente. Neste vídeo vamos tratar de 5 perspectivas sobre ela: a organização, o contexto em que ela se deu, a competição em si, as narrativas em torno dela e a polêmica se ela é ou não um campeonato mundial. Bom, primeiro nós temos que falar que apesar de já estarmos em 1950, quando ela aconteceu, a ideia de ter uma competição mundial de clubes era muito antiga. Então, a primeira vez que surgiu a ideia de um torneio desse tipo foi logo lá nos primórdios da FIFA, em 1906. Mas a primeira vez mesmo que houve uma competição interclubes para valer foi mais ou menos lá, chamada pela FIFA, vai ser o troféu Sir Thomas Lipton, que foi realizado entre 1909 e 1911, porém só com equipes europeias. Nos anos 30, de 1930, a ideia voltou à tona, principalmente depois do sucesso da Copa do Mundo disputada no Uruguai, a primeira Copa do Mundo. Porém, com a questão relacionada à Segunda Guerra Mundial, obviamente, esse tipo de competição teve que ficar em stand-by, ficou guardadinha lá na gaveta. E só depois de 1950 que o assunto voltou à tona. Principalmente porque, como a Copa do Mundo no Brasil ela foi um sucesso geral de público, com bons jogos, goleadas e tal, a Copa do Mundo teve uma grande euforia em torno dela, e até mesmo porque ficou praticamente uma década sem Copas do Mundo, e aí você tem um efeito colateral também, porque para o Brasil foi uma tragédia, houve uma tragédia dentro do futebol brasileiro, e isso para a geração de torcedores, jornalistas, mas principalmente uma geração de jogadores brasileiros, uma geração brilhante que ficou marcada para o resto da vida por conta dessa tragédia. E aí, pensando nisso, a estima do povo brasileiro ela estava muito abalada, para algumas pessoas da época, e pensaram, digamos assim, com urgência, pensar numa estrutura ali para reerguer o país depois daquele baque, depois daquela tragédia na Copa de 50. E foi aí que veio a ideia de um jornalista para se fazer um torneio para resgatar um pouco da moral brasileira. O Mário Filho, que na época era o proprietário também do Jornal dos Esportes, um jornal especializado nessa linha de esportes aqui, que vale a pena a gente fazer depois um grande episódio sobre o Jornal dos Esportes e sobre a figura também do Mário Filho para a crônica esportiva brasileira. Ele pensou na ideia de uma nova Copa do Mundo, só que com representantes ali de clubes desses mesmos países ali, que representassem na prática essas seleções. Então era uma forma de reparação histórica, uma forma de tentar corrigir aquela tragédia que o Uruguai impôs ao Brasil no Maracanã diante de 200 mil pessoas, E aí começou então a propaganda, como até com a conotação de um Brasil, que estava ali dentro do seu auge de modernidade, dando seus primeiros passos ali, e pensando também como organizador de grandes eventos. E aí a CBD comprou a ideia dos cronistas, e de alguns outros clubes, e veio essa perspectiva, mas foi uma organização extremamente complicada. A competição contou com o apoio da FIFA, mas sem que a entidade máxima do futebol mundial se envolvesse na organização. Durante todo o primeiro semestre de 1951, tudo o que se falava da organização
Basicamente, girava em torno de quem deveria vir disputar o torneio. A ideia de trazer 16 seleções logo foi deixada de lado, por causa da enorme dificuldade logística que se apresentou à organização. Outra coisa que foi descartada logo de cara, na verdade não tão logo de cara, mas não demorou muito eles perceberem que também não era uma boa ideia trazer apenas os campeões dos países. O problema é que alguns campeões nacionais seriam decididos apenas algumas semanas antes da competição no Rio de Janeiro, o que inviabilizaria o deslocamento dessa equipe. Afinal de contas, os convites deveriam ser enviados apenas às equipes campeãs. Com isso, foi deixada de lado também essa hipótese e a competição acabou ficando com 8 clubes apenas, ao invés de 16. Cabe ressaltar o papel de Otorrino Barassi, esse engenheiro italiano que é um dos fundadores da UEFA, era presidente da Federação Italiana e era o braço da FIFA na organização desse torneio. Ele teve todo o papel de negociação da vinda das seleções europeias para disputar a competição e colaborou também com as interlocuções com os países sul-americanos, principalmente a Argentina. No final das contas, suecos, espanhóis e ingleses não mandaram representantes, mesmo com intervenção diplomática nas negociações. Com isso, países que não disputaram a Copa começaram a ser considerados para enviar seleções. A Alemanha, por exemplo, chegou a ser sondada, mas logo de cara descartada a possibilidade de chamar o campeão alemão. A França, que também não esteve no Brasil, acabou mandando um representante, principalmente com a desculpa de ser o país do presidente da FIFA. Portugal também entrou nessa como país irmão do Brasil. Evidente que não faz muito sentido, mas na época o pessoal achou que valia a pena completar uma vaga chamando o campeão português. Os argentinos esnobaram o torneio, eles já não tinham vindo à Copa do Brasil e viviam as turras com a CBD. Com isso, mesmo com as negociações acontecendo, o campeão argentino ou qualquer outra equipe do país nem passou perto de vir ao Brasil. Teve também quem quisesse muito mandar uma equipe e a organização meio que deu de ombros. Um exemplo é o México, que esteve no Brasil sem nenhum tipo de protagonismo, queria mandar seu representante, mas foi descartado, e a Índia, que se hoje o pessoal já ignora a Índia, imagina em 1951. Assim, Itália, Áustria, Uruguai, Portugal, Iugoslávia e França enviaram representantes para aquela competição mundial de clubes disputada no Brasil. Por sua vez, o país sede teria 2 vagas, que seriam distribuídas entre o campeão paulista e o campeão carioca. Só nessa formatação de competição a gente já vê 2 pontos dos eixos que eram por onde o futebol se concentrava, pelo menos do ponto de vista socioeconômico da época. No Brasil, o eixo Rio-São Paulo, que era o que tinha todo o protagonismo da mídia no momento, e o eixo América do Sul, Europa. Isso aí não mudou muito até hoje. Toda a organização da competição foi feita com base em dúvidas, polêmicas e brigas, tanto na imprensa carioca quanto na imprensa paulista. No fim deu tudo certo e agora nós chegamos à competição, que foi realizada entre 30 de junho e 22 de julho de 1951. Assim, passaram toda essa parte da organização, faltando uma semana, para o torneio começar, veio a confirmação de alguns dos principais participantes, e também das chaves, dos grupos onde os clubes entrariam, e dividida ali em 2 sedes, uma sede em São Paulo, que jogaria no estádio do Pacaembu, e uma sede no Rio de Janeiro, onde jogaria no estádio do Maracanã. O grupo do Rio de Janeiro ele vai ser composto pelo Vasco, o campeão carioca daquele ano, o grande expresso da vitória dos últimos anos, o Sporting Lisboa, tricampeão português, o Nacional, campeão uruguaio, que inclusive vale lembrar que o campeonato uruguaio foi parado para que o Uruguai pudesse vir para o Brasil representar o futebol uruguaio, e fechando esse grupo, o Áustria Viena, obviamente da Áustria. E no grupo B, no grupo de São Paulo, vinha o Palmeiras, o atual campeão paulista, a Juventus de Turim representando o futebol italiano, o Nice representando o futebol francês e o Estrela Vermelha representando o futebol do leste da Europa, o futebol iugoslavo, o forte futebol iugoslavo que tinha muita tradição, principalmente nos Jogos Olímpicos. Outra coisa que vale a pena a gente falar aqui no Que História mais adiante. Então, o campeonato uruguaio, vale lembrar aqui, ele foi paralisado, porque o
o Nacional do Uruguai pudesse vir representar o país aqui no torneio, né? Outra curiosidade também é que o Áustria Viena, né, ele acabou sendo o terceiro colocado no campeonato austríaco daquela temporada, mas ele foi chamado, né, porque ele era até então o tricampeão nacional lá na Áustria. E é um negócio assim um pouco parecido também com o que aconteceu com o representante italiano, né? A Juve, né? Ela tinha sido a terceira colocada no Calcio naquela temporada, mas ela foi chamada também por ter sido campeã no torneio anterior, já que o Milan, que era o vencedor daquela temporada, não conseguiria vir para o Brasil por questões contratuais. Então nós vamos deixar um pouco aqui um link nos comentários, né? Para vocês observarem também e para vocês verem também o resultado, né, dos jogos, né, que tiveram ao longo do evento. Mas no fim, né, vão avançar aí para a fase semifinal, né, para a fase eliminatória, o Vasco e o Áustria Viena e também o Juventus e o Palmeiras do grupo de São Paulo. As semifinais elas vão ser realizadas em 2 jogos, né, assim como as finais. No grande duelo brasileiro, né, o Palmeiras levou a melhor sobre o Vasco, que inclusive era o favorito, né, e vai se reencontrar na decisão com o Palmeiras, que tinha jogado com ele na fase de grupo. O time alviverde, né, que havia sido goleado pelos italianos na fase de grupo, né, ele vai se recuperar e conquista, né, o título sobre os italianos com 1 vitória e 1 empate. A competição foi um grande sucesso de público e teve uma repercussão a nível mundial. Apesar dela ter sido disputada tanto no Rio quanto em São Paulo, ficou conhecida como Copa Rio, principalmente por causa do apoio dado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que se envolveu diretamente na organização do evento, inclusive com dinheiro. Mas se você pensa que foi unanimidade o nome da competição, você se engana, porque nos registros da época existem toda sorte de nomes. Aí, para você ter ideia, teve Torneio Internacional de Clubes Campeões, Campeonato Mundial de Futebol de Clubes, Torneio Mundial dos Campeões, Torneio Internacional de Campeões e Torneio dos Campeões. E temos que bater numa tecla importante. A imprensa da época tratou o Palmeiras como campeão mundial. Foi feita uma grande celebração pela conquista da equipe alviverde, principalmente porque o objetivo inicial da competição foi cumprido. O Brasil provou que ele tinha condições de ganhar um título mundial de futebol. Mas esse ponto da narrativa é bem complicado hoje, contemporaneamente, e também foi naquela época, pois existem várias. E para poder falar um pouco disso com mais propriedade, nós convidamos o professor Sérgio Giglio, do Ludopédio, para falar um pouco sobre os conflitos narrativos que envolveram essa Copa Rio de 51. Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Setani Giglio, sou professor da Faculdade de Educação Física da Unicamp e sou um dos fundadores do portal Ludopédio, que é um site de divulgação científica sobre futebol. Eu venho hoje para falar um pouco sobre a Copa Rio de 1951 e toda a discussão que é produzida em torno desse campeonato, porque, em última instância, ele é o ponto da discussão de uma série de memes que são produzidos na internet dizendo que o Palmeiras não tem mundial. Então, eu posso apontar que talvez acho que o ponto crucial desse debate, onde ele ganha força, ele se dá em 2 momentos em relação ao grande rival do Palmeiras. O primeiro diz respeito ao campeonato mundial organizado pela FIFA em 2000, em que o Corinthians vai como convidado e ele conquista esse campeonato, que para muitos, nas práticas discursivas, esse campeonato ele não é válido como campeonato mundial, e aí sim tem uma dinâmica discursiva mesmo em torno disso. Ah, não, isso foi um torneio de verão, isso não vale como campeonato mundial, isso parte principalmente dos palmeirenses e das palmeirenses em relação aos corintianos. E o segundo momento, que é em 2012, que o Corinthians, né, ele ganha a Libertadores e vai jogar o Mundial de Clubes e ele vence o Chelsea na final por 1-0. Ali ele sepulta qualquer prática discursiva em relação à validade ou não do Corinthians ser campeão mundial antes de 2012,
isso, no meu modo de entender, ele perde força, porque 2012 é a prova final, cabal, que de fato o Corinthians ele é um campeão mundial. Mas por sua vez, ainda paira esse debate e os memes na internet eles são muito criativos em relação ao Palmeiras. Bom, em relação ao Palmeiras, é preciso que a gente analise esse passado, né, que remete aí a praticamente 70 anos dessa conquista, que foi em 51, nós estamos em 2021, para entender quais são as lógicas que compõem o discurso da época. Acho que um grande problema dessa discussão toda é a gente tomar o ano de 2021, o que é o Campeonato Mundial em 2021, para validar o que aconteceu no passado, né? Sendo que o passado tinha outras dinâmicas que levaram à construção daquele campeonato como um campeonato mundial. E aí acho que tem alguns pontos importantes que a gente precisa pensar um pouco, né? Qual é o contexto da nação brasileira em que vai ser forjado, né, construído esse campeonato de 51, depois tem outro campeonato de 52. O Brasil havia perdido, como grande parte das pessoas sabem, né, a Copa do Mundo de 1950, e havia aí toda uma questão em que passavam também pelos jornalistas, e um dos jornalistas do Jornal dos Esportes era o Mário Filho, e o Mário Filho ele entende que precisa encampar uma ideia de trazer o Mundial de Clubes para o Brasil para mostrar a força do futebol brasileiro. E ele sai nessa grande empreitada e vai procurar a FIFA. A FIFA fala, você pode organizar o campeonato, não há problema, mas não pode usar o Copa do Mundo, né? E naquele momento a Copa do Mundo é a taça Jules Rimet, porque a FIFA entende que essa já é uma possível exclusividade dela, e que anos depois a gente vai entender como uma grande reserva que a FIFA vai fazer em torno de um mercado futebolístico, onde hoje até se coloca Copa do Mundo, né, trademark, né, marca registrada, que é uma marca da FIFA, então só ela pode usar essa marca, mas essa ideia está posta, talvez não desse modo, como eu falei no início, né, mas já é uma intenção da FIFA em ter a exclusividade do uso do termo, né, e a partir daí tem uma série de disputas que vão acontecer, uma série de desistências de clubes que são os campeões e são pensados para vir, para ter toda essa força em relação a essa competição. E aí, né, a gente tem essas desistências que acontecem, o campeonato ele vai ocorrer e, como é sabido, o Palmeiras ele ganha, né, esse campeonato de 1951. Só que ao longo do tempo, e eu convido vocês para olharem um texto que está no Ludopédio, dividido em 3 partes, eu procurei investigar a partir do Jornal dos Esportes, que tinha um interesse claro em que esse campeonato fosse um campeonato mundial, porque é o Mário Filho, o dono do jornal, e ele que faz todo esse investimento, até para ter um retorno, né, de divulgação e daquilo que ele fazia. É um interesse dele que esse campeonato seja também colocado dessa maneira. Olhei o que aparece no estado de São Paulo, eu olhei esses 2 jornais porque eles estão online, e tem lá no final a Gazeta Esportiva que anuncia o Palmeiras como o grande campeão do mundo. Então, o que gira em torno disso tudo, que eu gostaria de ressaltar, é que é muito complicado a gente olhar com as lentes do presente para entender o passado e às vezes querer encontrar coisas lá que não existiam. A gente precisa entender as disputas que estavam colocadas e entender que naquele momento aquilo foi pensado como um campeonato do mundo, né, uma Copa do Mundo de clubes, e que a FIFA ela não organiza de fato isso, né? Ela vai falar, vocês organizem, só não usem esse nome, porque esse nome é exclusivo da entidade. Então, com isso, né, eu faço um convite para a gente pensar para fazer uma leitura desse texto, e que existem tantas interpretações possíveis em relação a esse fato. Ele é toda essa polêmica, né? Mas para mim o grande problema está em entender as regras hoje que estão ali vinculadas à FIFA, o que ela entende como campeonato de clubes hoje,
diante de todo um cenário que era muito diferente na época. Tá? A mesma ideia valeria para pensar o que a gente chama aí de campeões do mundo, que são, né, fruto de um jogo entre a equipe que ganhava a Libertadores e a equipe que ganhou o Campeonato Europeu, que faziam lá a chamada, o nome oficial é a Copa Intercontinental, então isso também poderia ser passível de falar, que lá não foi um campeonato mundial porque tinha outro nome. Então o convite fica aí para a leitura e o debate continua. Grande abraço. Então, o que a gente fez aqui, né, foi um grande resumo dessa história, né? Por isso a gente vai deixar na descrição os links para você se aprofundar um pouco mais no assunto, com mais artigos, materiais de pesquisa, né? A gente agradece demais, né, a importante e fundamental participação do professor Sérgio Giglio, né, lá do Ludopédio, um baita de um pesquisador sobre memória do esporte, que inclusive fez uma pesquisa muito bacana sobre a memória a memória política, né, dos Jogos Olímpicos e do futebol, né, dos Jogos Olímpicos, que vale a pena demais a gente trazer ele aqui para conversar com a gente num próximo capítulo, né, sobre a memória política dentro dos Jogos Olímpicos. Porque tem gente que acha que esporte, futebol e política não se misturam, né, mas aí a história é outra. E aí, né, para encerrar um pouco essa polêmica, né, ou não, né, a gente vai colocar assim, o Palmeiras é ou não campeão mundial. O Palmeiras ele sempre vai tratar esse título, né, como uma forma muito importante, né, e todos na época, principalmente na imprensa e em outros setores também vão tratar isso de forma bastante relevante. Mas com o passar dos anos, né, com outros times passando a jogar a Copa do Mundial Interclubes a partir dos anos de 1960 e também com a Copa do Mundo de Clubes, né, o Mundial de Clubes da FIFA a partir dos anos 2000, né, o clube tentou, né, de certa maneira, uma oficialização desse torneio da Copa Rio, né, como credenciado ele como título de campeão mundial, né. E ele teve, assim, bem perto de conseguir isso, né, na gestão de Joseph Blatter, né, com um apoio, né, que a gente pode chamar também de um lobby muito grande na época, né, atrelado ao ministro da época, o Aldo Rebelo, né, que é torcedor fanático aí do clube, mas isso de fato nunca aconteceu, né. O reconhecimento ele faria, né, também, né, com que o título do Fluminense na segunda edição da Copa Rio em 1952 também tivesse o mesmo reconhecimento, mas aí é uma outra história, né, a questão do Fluminense que a gente trata também em outro contexto. Mas no final das contas, né, a FIFA ela reconhece o Palmeiras campeão como o primeiro torneio intercontinental de clubes, né, ou seja, um título de caráter mundial, mas ele não vai se enquadrar na mesma lista de campeões que estão entre os vencedores de sua Copa do Mundo, né, e do Mundial Interclubes, né, do Mundial da FIFA e do Mundial dos Clubes, aquele primeiro que era disputado um jogo aqui na América do Sul e outro na Europa, e depois aquele jogo, né, um jogo único lá no Japão, né, que vale a pena demais a gente falar também dessas batalhas que eram esses jogos, né, do Mundial Interclubes antes desse Mundial Interclubes, desse Mundial de Clubes da FIFA hoje, né. E assim, é um título importante, né? Mas ele não conta como Mundial de Clubes nesse formato que a gente conhece hoje, né? É um Mundial, mas assim, né? E aí, explicado um pouco dessa história, né? A gente entra naquele contexto, né? De que vira disputa, né? Na internet, rede social, boteco, né? Vira aí na sala de aula, né? Vira disputa. Tem ou não tem Mundial? É ou não é um Mundial? Né? Mas o que não pode ficar para trás é o importante feito do Palmeiras em 1951, que resgatou a honra do futebol brasileiro que havia sido manchada depois do Maracanazo. E aí, pessoal, gostou da história? Deixa aí um comentário pra gente, conversa com a gente o que você achou, continua acompanhando com a gente, né? E vem com a gente no Que História para outras histórias bacanas aqui sobre memória do esporte, né? Aqui no nosso canal. Deixa um grande abraço, valeu! É isso aí, pessoal. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal, clique no sininho, deixe seus comentários. Você gostou ou não do vídeo? Você acha que o Palmeiras é campeão mundial ou não? Quer saber mais sobre outras competições de clubes de tempos antigos? Faça sua sugestão, que estamos aqui prontos para ouvi-la. No mais, um grande abraço. Recomendamos que vocês procurem o Ludopédio, do professor Sérgio Giglio, para saber mais sobre pesquisas envolvendo o futebol e que fiquem atentos ao canal, porque já já tem vídeo novo. Um forte abraço, valeu!